Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, eu já vou dar início à aula de hoje. Já estamos gravando. E o tema da nossa aula de hoje, eu vou retomar, né, o assunto de conversão de unidades. Vocês devem lembrar que eu comecei, logo que começou a quarentena, mesmo antes do ensino remoto, eu mandei para vocês, pelo Facebook, uma atividade de fator unitário. E muita gente teve dificuldade com aquela atividade. Então, né, eu vou retomar esse assunto, porque na apostila deste ano, né, eles mudaram a posição desse tema. Nos anos anteriores, eu falava disso logo no começo do ano. E aí eu acabei me atrapalhando e colocando antecipado para vocês. Mas nem tudo está perdido. Eu vou retomar o assunto, então quem não entendeu direito o fator unitário vai ter mais uma oportunidade de rever este conceito, beleza? E eu vou fazer isso nessa semana, na próxima e ainda na última semana deste mês. Vamos ter 3 semanas só tratando desse negócio. Então, para começar, eu vou utilizar a apostila. Parte 11 da apostila, que fala de conversões dimensionais de unidades. Então, a apostila começa falando, se alguém te perguntar quantos centímetros tem 2 metros, naturalmente você vai associar. 1 metro tem 100 centímetros, logo 2 metros tem 200 centímetros, né? Uma resposta direta. E eu já chamo a atenção de vocês que na apostila colocaram aqui centímetros cúbicos. Esse cúbico aqui está fora. Não é cúbico, é centímetro, só centímetro, que seria o centímetro linear, medida de comprimento. Então, 1 metro, se eu medir na régua 1 metro, ele vai dar 100 centímetros. Logo, 2 metros é o dobro, 200 centímetros. É uma resposta que se dá direto de cabeça, né? É uma conversão que se faz mentalmente. E esse tipo de cálculo mental que a gente faz é chamado de método intuitivo. Às vezes, a gente faz uma conta de cabeça e não sabe explicar no papel como você fez, né? É o chamado cálculo mental ou cálculo de cabeça, também conhecido como modo intuitivo. Por isso que a gente usa outras metodologias para poder resolver questões de conversão. Uma delas é a regra de 3, que é muito ensinada, né, no ensino fundamental e no médio também, só que a gente utiliza, né, no ensino técnico, o método do fator unitário. Para fazer isso, do método do fator unitário, né, a gente precisa entender, né, que as equivalências são igualdades. E eu posso escrever elas na forma de fração. Tá? Quando eu escrevo na forma de fração, né, eu vou chamar de fator unitário. Por quê? Porque se eu medir um objeto que tem 2 metros e depois for medir em centímetro, o objeto não vai ser o mesmo? Eu estou medindo a mesma coisa. Então, se eu estou medindo a mesma coisa e fizer uma divisão daquela medida por ela mesma, teoricamente vai dar 1. Por isso que o nome dessa técnica é chamada de fator unitário, por causa do número 1. E numa multiplicação ou divisão, o número 1 não vai mudar o resultado. Por isso que ele facilita as formas de conversão. Então, para a gente seguir adiante, precisamos lembrar de algumas equivalências, né? E como elas podem ser escritas na forma de fator unitário. Por exemplo, 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Na hora de escrever na forma de fração ou de razão, eu posso tanto escrever a polegada em cima e o centímetro embaixo, como o contrário. Na divisão, como eu estou medindo a mesma coisa, vai dar 1. E eu vou escrever essa fração de acordo com a minha necessidade. Ó, 1 milha tem 5.280 pés. O fator unitário, eu posso colocar 1 milha dividido por 5.000
280 pés, ou colocar os 5.280 pés dividido por uma milha. É a mesma coisa. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. O fator unitário disso, eu posso escrever 1 quilo dividido por 1.000 gramas ou 1.000 gramas dividido por 1 quilo. A medida é a mesma. Então, o fator unitário é muito útil para a conversão de unidades, né, quando eu tenho grandezas diferentes. Né? E o método é muito simples de se aplicar. Como é que se aplica esse método? Né? Eu coloco o problema na forma fracionária de multiplicação. Eu faço uma multiplicação. Essa multiplicação, ela sempre será pelo fator unitário que me interessa. Por isso, é muito importante conhecer as equivalências. Toda vez que você vai trabalhar com conversão de unidade, eu preciso saber, né, quais são as igualdades que existem entre as medidas de grandeza. Por isso, antes de fazer as continhas, a gente passa para lembrar as equivalências de algumas grandezas. A massa, né, nós temos o quilo, que é a referência no sistema internacional. 1 quilo é igual a 1.000 gramas, ou 10 elevado a 3 gramas. 1 miligrama é igual a milésima parte de 1 grama, ou 0,001, que em potência é 10 elevado a menos 3. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. E se eu for converter para grama, 1 tonelada é igual a 1 milhão de gramas, ou 10 elevado a 6 gramas. Aí nós temos o volume. O volume, 1 litro é igual a 1.000 mililitros, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Se eu for converter mililitro para centímetro cúbico, é 1 para 1. Né? 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. O decímetro cúbico vale a mesma coisa que 1 litro. E por causa disso, né, 1 litro sendo igual a 1 decímetro cúbico, esse 1 decímetro cúbico será igual a 1 mililitro ou 1.000, perdão. 1 decímetro cúbico vai ser igual a 1.000 mililitros ou ainda igual a 1.000 centímetros cúbicos. 1 metro cúbico será igual a 1.000 litros, que por sua vez será igual a 1 milhão de mililitros ou 1 milhão de centímetros cúbicos, que 1 milhão é 10 elevado a sexta. Se eu estiver indo muito rápido, alguém não entender alguma coisa, por favor, fale. Agora vamos para exemplos de aplicação do método do fator unitário. Aqui nós temos alguns exemplos. Letra A, converta 5 kg em grama. Então, primeiro eu escrevo 5 kg. Aí eu vou multiplicar pelo fator unitário, que vai me ajudar na conversão. Eu quero mudar quilo para grama. Qual é a equivalência de quilo para grama? Eu sei que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Aí eu vou escrever o fator unitário. Quem que eu vou colocar em cima e quem que eu vou colocar embaixo? Eu sempre vou colocar em posição invertida a medida que eu quero eliminar. Então, se eu quero eliminar o quilo, eu boto o quilo embaixo. Então, fica 1.000 gramas em cima, como numerador, dividido por 1 quilograma embaixo. Aí a gente escreve o número junto com a unidade de medida do lado. Por que eu tenho que escrever a unidade de medida? Para eu observar, né, se ela se repete no numerador e denominador. Se eu tenho quilograma em cima e tenho quilograma embaixo, eu posso dividir. Quilograma por quilograma vai dar 1. O número 1, ele é neutro na multiplicação. Então, simplesmente coloco um risco em cima do símbolo do quilo e eu estou representando que ele está sendo dividido por ele mesmo. O resultado vai dar 1. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1.000 é 5.000. Embaixo é 1 só que sobra. 1 vezes 1 é 1. Professor, 1.000 dividido por 1 continua sendo 5.000. E resolveu. Pois não? no caso, 1.000 gramas. No caso, 5.000 gramas. Está equivalendo a 5 quilogramas, é isso? Isso. Né? Se eu fosse fazer isso por regrinha de 3, a gente escreve assim: 1 quilo igual a 1.000 gramas. Aí embaixo escreve 5 quilos embaixo de quilo
gramas X. Faz multiplicação em cruz e acha o resultado, não é assim? Então, fazendo desse jeito, não precisa fazer multiplicação cruzada. É tudo em linha reta. E 100 gramas fica como? Entendi. 100 gramas. Se eu fosse Fica como? converter 100 gramas para quê? Para quilo? Não vai, né? Você tem que saber qual a conversão que você quer fazer. Ah, Entendeu? entendeu? Então, você quer mudar 100 gramas para quê? Para quilo, tonelada, miligrama? Então, primeiro você tem que saber qual é a conversão que você quer fazer, para depois aplicar o fator unitário. Eu vou mostrar os outros exemplos, né? Daí, se surgir mais dúvida, você pergunta. Tá. Ó, segundo exemplo, B. Converta 1.200 gramas em tonelada. Aí eu escrevo 1.200 gramas e multiplico pelo fator unitário correspondente. Uma tonelada tem quantos gramas? É 1 milhão de gramas. Então, eu vou escrever a grama embaixo porque eu quero cortar o grama. Então, multiplicação, 1 tonelada em cima, dividido por 1 milhão de gramas embaixo. Aí, eu vou ter grama no numerador e grama no denominador. Eu posso eliminar o grama. Ou dividir, né? Grama dividido por grama vai dar 1. Ele some. Some assim, ele não vai mais interferir na conta, porque o número 1 na multiplicação é neutro, ele não interfere no resultado. Então, a conta vai ficar 1.200 em cima vezes 1 da tonelada, que ficou ali, dividido por 1 vezes 1 milhão. Esse 1 aqui que eu coloquei embaixo do 1.200 gramas é porque ele também é uma fração. Embora não apareça número, quando não tem número, a gente coloca 1. Aí fica no final, né, os números 1.200 dividido por 1 milhão e de unidade só sobrou o T de tonelada. A divisão vai dar 0,012 toneladas. Professor. Já é a resposta. Professor, Pois não. tem como você explicar o B? Eu não entendi direito, porque no primeiro não teve que dividir e no segundo, que é Então, o B, no vamos ver caso, o primeiro, teve que porque dividir. você não entendeu o primeiro direito, para entender o segundo. No primeiro, né, não tem que dividir, na verdade, teve sim, é que embaixo é 1. Né? Aqui onde nós lemos 5.000 vezes 1.000 gramas, o correto seria fazer um traço e escrever embaixo o número 1. Porque embaixo não tem 1 e 1. Quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é 1. É. 1 vezes 1 entendi. continua sendo 1. Então, eu vou então no multiplicar os caso... números de cima e dividir pelos números de baixo. Como entendi. o de baixo é 1, ele não apareceu na conta, entendeu? Entendi. Aí o correto era colocar aqui 5 vezes 1.000 dividido por 1, porque eu só eliminei o quilograma. O número não foi eliminado. Ele só não foi escrito porque 1 vezes 1 é 1. E o número 1 entendi. não interfere na multiplicação e na divisão. Por isso que, geralmente, quando é 1, nem escreve ele. Entendeu. Agora eu entendi. Aí, na B, né, eu vou ter números diferentes embaixo e em cima. Tá. 1.200 gramas, que transformado em fração eu divido por 1, multiplicado pelo fator unitário de tonelada para grama. Uma tonelada tem 1 milhão de gramas. Aí eu escrevo 1 tonelada em cima, que eu quero que fique o T de tonelada, e embaixo escrevo 1 milhão de gramas. Aí o grama eu consigo eliminar, embaixo e em cima. Certo. Vai sobrar os números e a letra T. Então, em cima fica 1.200 vezes 1 é 1.200. Embaixo, 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. Aí eu tenho números em cima e embaixo e eu tenho que dividir. Entendi. Dividido por 1 milhão é 0,012 toneladas. Entendi. Entendeu? Então, quando não tenho um número embaixo, eu só multiplico, então. E quando eu tenho, aí eu faço a divisão. Sim. É que na realidade, Lucas, né, você divide, mas como o número é 1, não vai alterar o resultado. Ok, tá bom. Aqui embaixo, o cara nem colocou a conta, já fez direto. Converta 20 toneladas em quilos. Eu escrevo 20 toneladas dividido por 1 e multiplico pela equivalência. 1 tonelada vale 1.000 quilos.
Observe que lá em cima, na B, eu botei uma tonelada na parte de cima. Aqui na C, a tonelada, ela vai ser colocada na parte de baixo. Por que que aqui eu coloquei invertido? Porque eu quero mudar a tonelada para quilo. Então, eu coloco 1 tonelada embaixo e 1.000 quilos em cima. Aí corta a tonelada e fica 20 vezes 1.000 dividido por 1. 20 vezes 1.000 é 20.000. 20.000 dividido por 1 continua sendo 20.000. Tá? 20.000. Aí sobrou o quilo repete, é 20.000 quilos. Uma informação muito importante que eu sempre cobro nas atividades, né? É que nunca se esqueça de colocar a unidade. Então, é 20.000 quilogramas. Se não colocar a unidade, eu não vou saber se você sabe que aquilo ali é quilo. Então, o registro é muito importante da unidade. Então, vamos lá. Exemplo D de dado. Converta 30 toneladas em grama. Eu escrevo primeiro a 30 toneladas, divide por 1 e multiplica pela equivalência da tonelada para grama. 1 tonelada tem 1.000 gramas. Eu escrevo 1.000 gramas em cima e 1 tonelada embaixo. Corta o T de tonelada, que aparece em cima e embaixo, e multiplica os números. 30 vezes 1 milhão é 30 milhões. Embaixo é número 1, não vai interferir em nada, então, resultado é 30 milhões. De gramas. Não esquece do G de grama. E aí tem exemplo E, que já mostra uma conversão de uma grandeza composta, de uma grandeza derivada, que tem mais de uma unidade na grandeza. Aí ele pede para converter 100 milhas por hora em pé por minuto. Aqui saiu errado, é pés por minuto, não é pé por hora. Então, vocês, por gentileza, corrijam aí na apostila de vocês, que é pé por minuto. Aleluia! Eric, desculpa. Então, a gente primeiro escreve 100 milhas dividido por 1 hora, né? Então, o camarada tá andando lá de barco, o barco está correndo a 100 milhas por hora. Significa que a cada 1 hora o barco anda 100 milhas. Aí na conversão, eu tenho que escolher quem eu quero mudar primeiro. Ele resolveu mudar primeiro a milha para pé. Aí eu vou multiplicar pela equivalência. 1 milha tem quantos pés? Tem 5.280 pés. Fazendo essa conversão, eu vou ter milha embaixo, milha em cima, eu corto a milha e multiplico os números. 100 vezes 5.280 pés. Se eu parasse aqui, o resultado ficaria pés por hora, com a multiplicação feita. Mas aí eu quero mudar a hora para minuto. Eu vou fazer uma segunda conversão, somente da hora. Eu escrevo 100 vezes 5.280 pés, dividido por 1 hora, e multiplico pela conversão de hora para minuto. 1 hora em cima, dividido por 60 minutos. Aí eu elimino a hora e fica somente os números para fazer as contas, e o resultado já sai em pé por minuto. Então, 100 vezes 5.280 dividido por 60 vai dar 8.800 pés por minuto e seria o final da conta. Só que o fator unitário, ele permite fazer a conta toda numa linha só. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Que chama-se de solução combinada. Então, eu escrevo 100 milhas por 1 hora e eu vou multiplicar pela equivalência de milha para pé. Eu escrevo milha embaixo e o pé em cima, 5.280 pés, que equivale a 1 milha. Aí eu elimino a milha. Agora, para mudar a hora, eu continuo multiplicando, agora pela equivalência de hora por minuto. Eu boto 1 hora em cima e divido por 60 minutos. Como vou ter hora em cima e hora embaixo, eu elimino a hora em cima e a hora embaixo, aí multiplico os números de cima e divido pelos números de baixo.
100 vezes 5.280 dividido por 60 vai dar 8.800 pés por minuto. Fazendo assim, a gente consegue chegar no resultado com menos etapas. Fica mais fácil de visualizar e de entender. Todo mundo acompanhou essa explicação, entenderam? Sim. Sendo assim, então vamos prosseguir agora para a atividade de hoje. Tá? A nossa atividade de hoje nada mais é do que os exercícios da própria apostila. Eu vou fazer um de cada com vocês e o restante eu vou deixar que vocês mesmos façam, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exercício, nós temos: efetue as seguintes conversões. Letra A: 100 gramas em quilograma. Então, eu escrevo 100 gramas e já faço traço embaixo, divide por 1 e eu vou multiplicar pelo fator unitário de grama para quilo. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Eu vou escrever 1 quilograma em cima, que eu quero que fique como resultado, e embaixo o valor da equivalência. 1 quilograma vale 1.000 gramas. Aí eu vou ter grama em cima, grama embaixo, eu corto o grama e fica só os números. Vai ficar 100 kg em cima, dividido por 1.000 embaixo. Quanto é 100 dividido por 1.000? É 0,1 quilo. Tá? Professor, Oi. pode fazer direto? Tipo, 100 dividido por 1.000? Eu quero que faça do jeitinho que está no exemplo. Tá bom. Tá bom? Então, é assim, ó. Dá para ver aí? Escreve 100 gramas, divide por 1. E depois multiplica pelo fator unitário. 1 quilo em cima, 1.000 gramas embaixo. Aí você corta o grama, escreve o sinal de igual, aí você multiplica os números de cima. 100 vezes 1 é 100. E repete o quilograma que não foi eliminado. Embaixo, 1 vezes 1.000 é 1.000. 100 dividido por 1.000 é igual a 0,1 quilograma, tá? Professor, Oi. na divisão eu só deixo a unidade que eu quero da conversão, né? Nesse caso foi o Sim. quilograma, né? Sim, mas você tem que riscar aquela que vai ser eliminada. Essa eliminação, ela tem que aparecer como numerador e denominador. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Tá bom. Na segunda questão, trabalha com volume. Vocês devem ter observado que todas as questões da primeira só trabalha com massa. A da segunda com volume. Então, vamos lá. Letra A, ele pede para converter 10 litros em mililitros. Então, eu escrevo 10L, né, litro, dividido por 1 e multiplica pela equivalência. 1 litro tem quantos mililitros? 1 litro tem 1.000 mililitros. Como eu quero cortar o litro, eu escrevo 1 litro embaixo e o 1.000 mililitros em cima. Feito isto, ó, eu vou eliminar o litro e fazer as contas. 10 vezes 1.000, 10.000 ml. Ficará 100. Escreve 10 litros, divide por 1, multiplica pela equivalência. 1 litro é 1.000 ml, escreve 1.000 ml em cima, 1 litro embaixo, corta o litro e multiplica os números. Já sai a resposta direto. Beleza? Beleza. Então, hoje é apenas um treino, né? Uma atividade fácil para que vocês consigam fazer sem maiores dificuldades. Preste atenção
para não cometer erro bobo. Isso daí, às vezes a gente erra por distração, tá? Na semana que vem, eu vou continuar falando desse assunto, vamos trabalhar semana que vem com unidades compostas, aquelas que têm duas unidades numa única grandeza. Exemplo de velocidade, né? Que a gente, por exemplo, o carro anda em quilômetro por hora. Uma bicicleta, o cara tem velocidade em metros por segundo. Então, eu tenho sempre duas unidades de medida na mesma grandeza. Densidade, eu tenho a densidade da água 1 grama por mililitro. Então, semana que vem é só cálculos que tem as duas, né? É um pouquinho maior a conta, mas não é difícil. E na terceira semana, que é a última do mês, aí eu vou dar para vocês um problema para ser resolvido, né? Esse problema, ele vai ter uma situação real, né, de trabalho em indústria, que envolve essas questões de conversões para que vocês resolvam com o fator unitário. E aí eu vou fechar esse assunto, em agosto a gente começa outro. Beleza? Perguntas? Beleza. Tudo bem, então? Não. Então, se está tudo ok, né? Eu termino a Professor. aula por aqui e deixo o restante do tempo para que vocês façam as continhas, tira já foto e já me manda. Tá? Já elimina essa disciplina da semana de vocês. Legal? Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tchau. Até, professor. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Nada, tchau.